Começa agora mais um Unifra Entrevista. Quem está comigo hoje, meu querido colega de casa, colega de programa, um bate-papo, um bate-bola aqui, Matheus Froza. Matheus, né, sempre um prazer a gente estar junto conversando. Hoje, com certeza, estou desfocando para a tua área, né? Assim, ó, primeiro de tudo, queria te agradecer, né, estar participando aqui do Unifra Entrevista e queria falar um pouquinho sobre, abrir já os trabalhos aqui sobre o novo e-book aqui, né, o Ensaios sobre Agronegócio Brasileiro, organizado por ti e pela professora Thaís Lopes também, ambos, né, do curso de Ciências Econômicas ali, a Thaís também é, também né? coordenadora do curso. Mas o e-book, ele é uma parceria, na verdade, do curso de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração, né? O que consiste? Tu pode resumir um pouquinho o e-book pra gente? Na verdade, esses trabalhos são oriundos também de trabalhos do TFG, dos alunos. Então, como eu fiz muita banca naquele período no curso de administração, no curso de contábeis e também a professora Thaís, surgiu a ideia, vamos fazer um e-book no meio digital desse foco do agronegócio. A gente dividiu por setores e fizemos um clipping nos TFGs que falava sobre o tema e pegamos em termos de representatividade do PIB do agronegócio. O que mais representou no agronegócio? Dividimos daí soja, trigo, algodão, leite, o próprio biodiesel, o reflorestamento. Então, tudo isso acabou se encaixando nesse e-book e tivemos alguns convidados externos para, na verdade, para referendar o nosso trabalho. Uhum. Quem mais ou menos que está entrando aqui, Matheus, esses convidados externos? Tu consegue lembrar? Sim, claro. Externos, nós temos participação da UFSM, principalmente do programa de pós-graduação em administração, professor Daniel, professor Risoli, da URGS, a professora Ana, da Unicinos, a professora Angélica, da Universidade Federal do Mato Grosso também, o Fabrício, que contribuiu. E da região aqui temos a Unisc e a URI também, que tem representantes. Mateus... que escreve sobre o tema, que tem pesquisadores CNPq, claro. São referências. Eu acho que é um meio da gente estar publicizando, né, e ao mesmo tempo levando, né, a contribuição acadêmica para a comunidade. Quem quiser baixar, pode baixar, Matheus. Como é que funciona? Está disponível, nós temos uma fanpage no Facebook, ICVSM, que é Índice do Custo de Vida, e ali tem o link já ali, wordpress.icvsm.com.br, já está disponível desde segunda-feira para download. Para nossa surpresa e grata surpresa, já tem mais de 300 downloads do livro, então isso foi muito positivo. Interessante, muito. Então a ideia de difunção do agronegócio, difunção da economia rural, da administração rural, da contabilidade rural e do agrobusiness, eu acho que cumpriu o papel. Não, vale lembrar, então, para quem quiser se informar, né, sobre a questão do agronegócio brasileiro, então, o e-book, então, produção aqui do grupo de docentes, né, aqui a organização, né, o professor Matheus e a professora Thaís, então, do curso de Ciências Econômicas, mas em parceria com o pessoal da Contábeis e da Administração para trabalhar, né, então, sobre essa temática que eu acho que é tão importante. E pensar a economia na conjuntura atual, né, Matheus? Sim, com certeza. A gente deu uma visão do agronegócio, que eu sempre digo assim, o que move o país, a gente é um país essencialmente ainda agrícola, o que move é a agricultura, o país, e vem bem nesse sentido. E muito atual, ano de 2013 e ano de 2014, e é rico de informações esse e-book, nesse formato digital, esse novo formato que a gente adotou. Isso. Matheus, essa semana também eu conversando, né, contigo sobre, e aí a gente está sempre envolvido nessa função do cenário cultural, cenário econômico, acho que a gente tem um pouco essa interlocução, falando contigo sobre a feira, né, e eu queria já que tu desde já desse o teu olhar, assim, sobre a importância da feira, de estar acontecendo, né? A importância dos negócios para as cidades. Acho que isso também diz respeito um pouco à tua temática. Com certeza, trabalho, eu né? acho que não só né? a Feira do Livro, mas acho que a Feira do Livro representa por ser no centro da cidade, fundamentalmente isso, não só para incentivar a leitura, mas entra naquela ideia de recuperação da cidade. A Feira do Livro ela é fundamental. É fundamental a Feira do Livro, não só em termos de comercializar, mas sim as atividades extras que existem em termos de feira. Talvez falte alguma divulgação em outra, porque tem muito livro, como o meu e-book, e quando eu estava lançando também lá, livros de graça, distribuídos de graça, então tem que fomentar um pouco mais isso aí, mas eu acho que é o que a cidade precisa, como a feira que existe lá na Vila Belga também é extremamente importante, uma feísma também é importante, isso remonta à cidade, isso faz a cidade viver
novamente, referendar Santa Maria como um polo cultural e comercial. Né? E como é que tu tá vendo, né? Então, a gente tocando nessa questão em eras de Feira do Livro, como é que tu tá vendo essa, assim, para a contribuição econômica, isso agrega, melhora? Tu já tem uma noção um pouco disso, do que a feira representa comercialmente para Santa Maria? Sim, eu acho que sim. A Feira do Livro, pelo volume de livros vendidos, até ontem chegamos a 16 mil livros vendidos. Isso é um número impressionante. A questão também da facilidade de pagamento dos descontos, isso também é importante. E a circulação de pessoas no meio lá, isso favorece a leitura, o incentivo à leitura, isso é fundamental para as crianças que estão indo lá. Eu acho que vale a pena nós lembrar também que o nosso país, a média de leitura, o Rio Grande do Sul, vamos pegar o Rio Grande do Sul específico em relação ao país. O Rio Grande do Sul, a média da população é 1,5 livro, e nós somos, teoricamente, talvez um dos estados mais cultos do país, enquanto o país, de modo geral, chega a 0,7, então menos de 1 livro por ano. Então, tu ter feiras do livro sempre tem que incentivar e buscar essa interação. Matheus, e nesse sentido, eu digo porque a gente tem, na verdade, o quê? Um evento na cidade e a gente tem a questão da iminência da crise. Sim. A crise existe? Está em Santa Maria? Sim. Como é que tu percebe um pouco isso? Eu acho que a crise, ela existe, nós estamos passando por ela. Vai repercutir, tu acha? Vai repercutir, eu na acho feira, nesse tipo de evento? Eu não? acho que nós temos um termômetro, na verdade, que eu acho que o nosso maior termômetro, eu vou poder afirmar realmente, e eu falo para os alunos em aula, se teve crise ou se não tem crise, é a partir dos Dia das Mães. Eu acho que o Dia das Mães é o meu grande termômetro de vendas que eu vou ter. Se o Dia das Mães mostrar recuperação no Dia das Mães, opa, então eu não tive crise, foi algo passageiro, tá, que aconteceu. Mas se no Dia das Mães não for representativo de vendas para o comércio, opa, realmente a crise está instalada, eu tenho um pessimismo generalizado que está contaminando as pessoas. Isso sim pode ocorrer. Então, eu acho que ainda muito cedo eu afirmar que existe crise. Existem muitas medidas restritivas de crédito, mas crise em si, eu tenho alguma dúvida em afirmar se existe crise. Eu acho que o Dia das Mães vai dizer se foi crise ou não. A Páscoa não chegou a se afirmar isso. Sim, mas tu concorda comigo que tem uma noção de um certo terrorismo da mídia ou não? Ou isso é verdade? Não. Ou isso é real? Ou isso ganha nova Eu acho que dimensão da é isso mídia? o principal problema. Nem todas as pessoas estão em crise. Nem todas. Só que de tanto as classes, porque tem uma diferenciação, uma segmentação de mercado. Mas de tanto eu afirmar que existe crise, as pessoas ficam receosas em consumir, ou até constrangidas em consumir. Isso tanto em termos de governo federal, tanto de governo estadual. E eu sou um crítico, eu não tenho que fazer caravana nenhuma para disseminar o caos, que a situação está ruim. Todo mundo já sabe que a situação está ruim. Mas quando vem falar a situação ruim, eu dou muita visibilidade para isso, as pessoas acabam restringindo o seu consumo, com certeza. E isso acaba disseminando em pessoas até então que não estão aptas a isso. Mas ontem foi anunciado, acho que pelo Banco Central, se não me engano, o aumento das taxas, né? Sim, na verdade, isso eu vejo mais... Taxa de cartão de crédito já está absurda, cheque especial. Cheque especial. Mas a taxa de juros, ela ter aumentado, isso ficou bem claro, o que está por trás disso é segurar os preços, é segurar a inflação. Por quê? Se eu estou aumentando os juros, as pessoas deixam de consumir. Tu deixa de comprar aí no cabeleireiro, tu deixa talvez de comprar uma roupa nova, enfim. Então as lojas se esvaziam com isso. O que força essas lojas a fazer promoção. E as pessoas voltarem a consumir. Mas talvez isso não seja passageiro. E não é 13,5% os juros, 13,25%. Isso é muito maior, 13,5% é a base. Eu tenho os lucros do banco nesse aspecto, eu tenho a margem também do spread bancário, então isso é muito maior que esses 13,25%. É maior, com certeza é maior. Então isso, e tu acredita que esse processo está acontecendo, das pessoas já estarem refreando as compras, ou vai acontecer de uma forma mais intensa agora? Eu acho que as pessoas estão mudando, talvez, certos hábitos de consumo. Ninguém deixou de dar presente de Páscoa, e nem vai deixar, não é isso. A pessoa simplesmente substituiu o seu bem e buscou um bem mais barato. Isso aconteceu. Isso é evidente. Eu optei por uma lembrancinha. Isso ficou bem claro, isso aí.
Outra coisa, no supermercado, talvez eu não esteja fazendo, continuo fazendo churrasco no final de semana, mas talvez eu esteja diminuindo a quantidade de carnes nobres. Eu deixei de consumir picanha, eu deixei de consumir alcatra e estou fazendo churrasco de costela e de vazio. Isso ficou bem claro, bem claro. O problema é quando eu aumento a taxa de luz, como ocorreu, quando eu aumento o combustível. Daí eu pego praticamente, eu não estou discriminando a classe social. Então, todo mundo é afetado de uma forma ou de outra. A que se atribui, Matheus, essa disparada da inflação? A inflação sempre existiu. Sempre existiu. Sempre acompanhou, né? Mas vamos importante a gente lembrar. Sempre teve inflação e a partir do governo, vamos dizer assim, 94 para cá, que ela vem mais estabilizada. Não é aquela inflação galopante que a grande maioria de nós passamos quando éramos crianças. Isso sim, uma certa estabilidade. O que deve a isso, principalmente, é essa instabilidade política, tá, que ocorre no país, que está interferindo sim no meio econômico. E quando eu falo estabilidade política, estou me referindo aqui sim à corrupção, à instabilidade, aos movimentos, dos pedidos de impeachment. Isso tudo está interferindo na economia. Isso afasta as pessoas do consumo, isso afasta os investidores. O Brasil, neste momento, passou a ser um país de risco. Tanto é que o dólar está nas alturas para trazer os investidores de volta ao país. Essa é a jogada. Mas com o dólar aumentado, os investidores voltam? Eu queria que tu explicasse melhor isso. Sim, o dólar estando, na verdade, alto, eu estou atraindo investimentos para o Brasil, porque o nosso dinheiro vale menos, no caso. Sim. Então, é mais fácil eu construir aqui, é mais fácil eu investir aqui e gerar emprego aqui. Ao mesmo tempo, a nossa balança comercial e o nosso PIB, eles são medidos em dólar. Isso também, teoricamente, dá uma ideia de falso crescimento, tanto de exportação, quanto também de termos de crescimento da economia. Isso transparece. A questão do câmbio são coisas que estão automaticamente ligadas. Tanto é que o câmbio é um dos responsáveis também por ter inflação. Qual a diferença? Assim, eu acho que a gente precisa trabalhar, mas vamos trabalhar depois do intervalo comercial esse vocabuleiro aí da economia. Com certeza. A gente já volta. E voltamos então, hoje, conversando com o professor Matheus Froz, aqui do Centro Universitário Franciscano, batendo um papo sobre Feira do Livro, sobre o lançamento do e-book, dos cursos de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração, e sobre a crise. A crise, né, Matheus? A crise que nos acompanha, nos atormenta. Matheus, assim, a crise está posta, instalada, as pessoas falam isso, é regra geral, mas tem uma coisa assim que é, às vezes, a falta de conhecimento e domínio dessa linguagem. Também. A gente não entende o que é inflação, o que é crise, o que é taxa Selic, o que é... né? O que influencia o câmbio no teu dia a dia. O que é câmbio? Eu queria que tu esclarecesse um pouquinho isso. É uma dificuldade. Eu acho que o câmbio, logicamente, o dólar é uma moeda forte, os Estados Unidos baliza isso, é o único país que imprime dólar no mundo é os Estados Unidos, e o que regula essa taxa de câmbio é a oferta e a demanda. Então, como nós temos pouca oferta de dólar no mercado, automaticamente o nosso câmbio ele é muito elevado. E isso influencia nos preços. Quando o câmbio, como chegou em 2013, chegou a 2,38, 2,45 em média, os mercados eles têm uma gama de produtos muito grande de importados, que acabam concorrendo com produtos brasileiros. O que eu tenho quando eu tenho concorrência, logicamente, os preços tendem a se acomodar ou a baixar.
Então, isso acaba refletindo na inflação. Com o câmbio alto, geralmente eu tenho inflação acompanhada, porque eu saio dos supermercados, das prateleiras, produtos importados, ou os que se mantêm são muito altos, eu tiro a concorrência, tá? E os preços se elevam. Fora produtos eletrônicos. Né? E nós estamos cercados desses produtos, ou de componentes eletrônicos que têm cotação em dólar. E até na própria agricultura, boa parte dos produtos agrícolas que existe em termos de veneno, de produção, que é usado na lavoura, são produtos importados. Isso também acaba encarecendo, fora o maquinário também, que eu também tenho peças importadas que também encarecem o preço final dos maquinários. Então, o dólar muito alto ele é mais prejudicial do que ajuda a economia. E tu vê isso, existe alguma previsão disso na economia de se estabilizar ou ainda não, Matheus? Sim, isso? Eu acho que economista agora fazia previsão, né? Não que tenhamos bola de cristal, mas a previsão é fechar o ano talvez com um câmbio em torno de 3, 3,5. Tá? Isso é alto? Isso é alto. Eu acho que um câmbio talvez aceitável seria abaixo de 2,80. Tá? Eu acho que a taxa de juros ela não decresce esse ano, ela pode aí estabilizar, ficar em 13,5, 13,5 e 13 em torno disso. Isso é bem provável que ocorra. E a confiança, geralmente, ela só vai se restabelecer no mercado, talvez a partir do ano que vem. Ou seja, a hora de comprar imóvel, talvez, seja o ano que vem, até pelas medidas anunciadas recentemente. Tá? Talvez seja a partir do ano que vem que eu tenho que repensar alguns aspectos em termos de financiamento, não só imóveis. De vender imóvel também? De vender imóvel também. De vender imóvel também. Essa medida restritiva agora, a questão dos imóveis usados e o novo, que o governo lançou, isso impacta diretamente na venda de imóveis, porque ele está privilegiando o imóvel novo. E eu entendo do lado do governo, por que eu privilegio o imóvel novo? Porque eu quero gerar emprego, eu quero que as construtoras voltem a construir, eu quero gerar emprego e a construção civil gere emprego até do analfabeto, até que tem curso superior. Claro. Então eu quero gerar emprego e quando eu estou construindo imóvel novo, o país está mexendo no PIB, é crescimento isso para o país. Já o usado ele restringiu, a pessoa tem que dar 50% de entrada para financiar o restante. Então é uma clara tendência de privilegiar os imóveis novos. Mas se eu pegar um aspecto local, a maioria das construtoras, os novos, os na planta ou já estão em construção, já estão vendidos, né? Sim, com certeza. Ou restam poucas unidades. Então as construtoras, ao meu ver, vão ter que se readequar ao mercado, voltar a planejar de construção para voltar a reaquecer o mercado novamente. Então existe uma previsão de estabilidade para o ano que vem. Enquanto isso, esse ano o consumidor faz o quê? Esse ano é um ano de prudência, principalmente prudência, é o ano de restrição, de escassez de crédito. Um exemplo bem simples, eu acho que o consumidor percebe no dia a dia. As lojas de vestuário, do modo geral da cidade, eu acho, ao meu ver, e até na própria pesquisa que nós fizemos, demonstra isso, que elas postergaram até onde deu a vinda da coleção inverno. Então, ou seja, geralmente em abril, eu já tinha a coleção inverno, outono e inverno, praticamente abril, inicinho de maio. Cheia, pronta, as lojas né? prontas. E hoje não, tu vê que o outono está chegando agora e que o inverno vai chegar talvez na primeira quinzena de maio. Sim. Isso mostra o quê? Que eu não estou vendendo, não está saindo mercadoria, eu estou postergando o meu pagamento. Nesse sentido, então, Matheus, assim, pensando um pouco o que comprar e o que não comprar, o comportamento do consumidor esse ano, né, em 2015. Carro, entrando um pouco do mercado automobilístico. Compra, troca, não compra? Eu sempre digo em sala de aula, assim, tirando a agricultura, o que move esse país, desde o governo Vargas, eu costumo dizer, tem dois setores que são sempre privilegiados, que é a construção civil e o mercado automobilístico. É o que move o país junto com a agricultura. A questão do mercado automobilístico, eu acho que agora é o momento. Quem tem crédito, eu acho que vale a pena trocar de carro, porque eu tenho condições vantajosas já no mercado que estão me exigindo 30% em dinheiro e 36 vezes sem juros. Do preço à vista, né? Do preço à vista. Isso é muito vantajoso. Ao mesmo tempo, quando eu faço esse tipo de colocação, eu baixo o preço do carro novo, o carro usado tende a acompanhar esse movimento. Tem que retrair, né? E retrai o preço também. Então, quem tem crédito, quem poupou ou quem tem condições de fazer esse tipo de negócio, eu acho que vale a pena, nesse momento, eu arriscar um pouco e trocar de carro.
vale a pena. Eu aumentar um pouquinho a restrição e pegar essas promoções, essas facilidades de 36 vezes sem juros ou 24 vezes sem juros. Eu acho que vale a pena. E aí as dicas também, assim, o que eu queria que tu falasse um pouco para o nosso telespectador, de consumo mesmo cotidiano, mercado, vestuário, como é que está um pouco esse contexto, assim, Eu acho Matheus? que... E até os setores que não são afetados pela crise também. Isso. Eu acho assim, no mercado ele é mais perceptível, porque eu vejo, porque eu vou mais frequentemente Não, os ao preços mercado. estão violentos, Sim, né? é que eu vou mais frequentemente ao mercado, então eu percebo mais frequentemente esse aumento de preço. Eu compro mais caro do que compro roupa, então eu percebo maior o preço, ou o porquê desse preço está aumentando. Então eu tenho que realmente fazer escolhas no mercado, eu tenho que ir ao supermercado da mesma forma que eu vou quando eu compro roupa, ou seja, com tempo e disponibilidade para escolher bem os produtos e fazer compras talvez mais parceladas, tá? Diminuir a tua cesta de consumo, comprar semanalmente ou a cada 4 dias. Assim eu consigo pegar promoção e também fugir de um certo aumento de preços. Sim. A questão do vestuário, nós temos que cuidar, na verdade, que agora que chegou a coleção outono-inverno, nós verificamos que vem com um aumento em torno de 15%, e esse é um aumento real. Então, a dica é sempre em peças básicas, que realmente tu vai usar e tu vai usufruir disso aí. E também, se puder esperar, eu acho que tu tem que também acompanhar muito a questão da previsão do tempo, se vai dizer que tipo de roupa tu vai comprar. Eu acho que não é época de comprar casacão ainda, casaco 3/4, enfim, eu acho que é um momento de um pouco mais de prudência. Restrição nesse tipo de peça. E ao meu ver, em termos de Santa Maria, 2 setores que não estão sendo afetados pela crise e 2 setores extremamente importantes, que é o setor de beleza e estética, por mais que eles aumentaram de preço. Mas por que o setor de beleza e estética se mantém tão forte, Matheus? Sim, eu acho porque, e eu sou uma pessoa que sou a favor desse setor, muito porque não adianta tu tá devendo e tá mal arrumado, tá com as unhas comidas, tá com o cabelo mal feito. Isso vai ser pior para ti. Claro. Isso te afeta o teu lado emocional até. Claro. Então as pessoas fazem outro tipo de restrição, mas não deixam de ir no cabeleireiro, de ir na manicure ou de fazer a massagem. Isso é o último corte que a pessoa realmente acaba fazendo. O outro setor também é bares e restaurantes. Eu acho que tem uma movimentação interessante na cidade, as pessoas continuam frequentando, por isso que faz parte de um meio social de convívio, de troca de experiências. Lazer também, de alguma forma, né? Eu acho que a beleza e o lazer são os últimos setores a serem cortados. Então, enquanto a isso, vai demorar um pouco mais para chegar a esse ponto de eu cortar o lazer e cortar a beleza, no caso a estética. Em Santa Maria, tu pensa assim, tu vê assim, no teu ponto de vista, a crise já chegou, vai chegar? Que setores foram de fato afetados? Eu queria que tu desse esse panorama um pouquinho sobre a cidade. Santa Maria, especificamente, eu acho, em termos de crise, de modo geral, o setor mais afetado é o setor do comércio, roupa, bijuteria, calçados. O setor realmente foi muito afetado, está sendo afetado pelo consumo. Demais setores, eu acho que é muito cedo a gente falar se foi ou não foi afetado, mas hoje é o setor do comércio em si. E o Dia das Mães, como eu falei anteriormente, vai ser o grande termômetro. A gente pode afirmar se essa crise vai ou não vai ser permanente, não só em termos de Brasil, mas também em termos de Santa Maria, sendo mais específico. Perfeito. Bom, Matheus, é uma pena que a gente já está com o nosso espaço curto aqui, mas fiquei feliz da gente conversar sobre isso e estar informando, né, o espectador, que é também o consumidor, que faz parte desse processo que é uma conjuntura, né, econômica, política, enfim, e as pessoas tomarem a consciência de que a crise ela também é coletiva, faz parte dessa vivência em sociedade, embora tenham segmentos específicos, classes específicas talvez afetadas, né, mas a gente precisa estar esclarecendo isso. Uma hora ou outra, né? Todas as classes sofrem com a crise, só que a classe A demora mais que a classe E. Evidentemente, né? Evidentemente. E aí a amplitude também com que chega O que chega também, o impacto depende da classe social. Né? Impacta mais ou menos. Né? Exatamente. Mas a gente volta, então, numa outra oportunidade. Obrigada até pela tua participação aqui. Fica a dica. Imagina, ótimo. Fica a dica aqui, então, do e-book, mais uma vez, né, de agronegócio brasileiro, né, aqui do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, em parceria com o Ciências Contábeis e Administração. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Um abraço a todos, até lá.